Olá, estamos começando o programa Não É Bem Assim. Hoje nós vamos falar sobre a Fê Rural e a Fê Urbana, que aconteceu no dia 31 de outubro, aqui em Montenegro. Aqui no estúdio eu recebo a Márcia da Silva Farias, que é a coordenadora das escolas do campo e também coordenadora do programa Mais Educação, né, Márcia? E também a Andréia Machado da Silva, que é diretora da escola Dona Clara Camarão. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa, para a gente saber um pouco mais dessa feira aí tão tradicional já na cidade, né? Vamos falando da Fê Rural, né? 19ª edição, quer dizer, 19 anos aí de atividade em Montenegro. Mas o que é Fê Rural mesmo? De repente algumas pessoas até não conhecem. Por favor, Márcia. Nós temos em Montenegro um trabalho muito específico com as escolas do campo. Antigamente escolas rurais, depois das novas tecnologias, né? Seguindo as resoluções diretrizes do MEC, agora a gente denomina escolas do campo. Mas continuou Fê Rural, né? Porque são 19 anos de história. Então, é um trabalho que vem perpassando os anos. Esse grupo de escolas, que são 14 escolas do campo, é um número bem grande de escolas. Tem escolas de ensino fundamental completo, né? Temos duas bem grandes, temos outras menores, né? Então a gente tem o número de alunos, né? Desde pequena, média e grande. E é um trabalho assim que visa buscar essa realidade do campo. Tem que ter um projeto, né? Na realidade tudo começa num projeto anual, que cada escola do campo tem seu projeto, que é o projeto principal do ano. E esse projeto ele é elaborado, depois ele é apresentado no fórum. A gente tem um fórum também que antecede a Fê Rural. Esse fórum, então, todas as escolas participam, as do campo, e uma apresenta o trabalho para outras, né, seus objetivos, pensar o teórico, as estratégias, todo o seu embasamento, né, mais teórico, mais do projeto em si, que vai ser, então, desenvolvido e apresentado lá na Fê Rural, na exposição, então. E esse ano teve uma novidade, que foi a primeira Fê Urbana, né? Quer dizer, ampliou também essa tradição, esse evento, né? A Fê Rural sempre aconteceu nas localidades das escolas. Era um rodízio, cada ano visitava uma comunidade. No passado a gente teve em Campo do Meio, no ano anterior no Muda Boi, né? Sempre visitando, assim, as localidades das escolas. O ano passado a gente fez lá em Campo do Meio, e na oportunidade o prefeito esteve lá e ele lançou o desafio, né, de fazermos também a Fê Urbana. Por ser ele parabenizou as escolas e por ser um evento tão bonito que estava e tão significativo, ele achou interessante trazer e partilhar esse momento com o urbano. E aí ele propôs fazer então no centenário com todas as escolas. E foi o que a gente organizou para acontecer esse ano. E quais são os desafios aí? Como é que é organizar um evento que envolve todas as escolas da cidade também, né? É bem complexo, porque na realidade a Fê Rural não é simplesmente uma exposição de trabalhos, né? Ela é um projeto do ano. Então ela tem toda uma concepção que é desde a elaboração do projeto, passa pelo fórum e aí tem a Fê Rural. Elas fazem um artigo, ainda depois de apresentar esse fórum, é feito um artigo escrito, né, que as escolas mandam para compor um material de divulgação também desse trabalho. Então são várias questões, não é simplesmente a exposição. Então trazer essa proposta para o urbano, né, também pode assustar também as escolas. Então a gente esse ano, o que a gente fez para iniciar, lançou o desafio, para que as escolas, todas elas têm projetos já, né? Então que elas também tivessem esse pensamento de ter um projeto anual, esse projeto que seria o principal projeto da escola para ser levado na Fê Rural. E lá em 3 de outubro que a gente fez o nosso fórum, que foi no Porto Garibaldi, né? Na Escola Bernardino, a gente convidou, porque a gente não conseguiu fazer o fórum das urbanas esse ano, porque também a gente não quis assustá-las tanto. Então a gente pensou, não, vamos uma coisa de cada vez. Então a gente cada escola levou 2, 3 representantes para participar do fórum, para ver como era, para ver os projetos, para já ter um pouco para começar a interação. E foi bem legal, foi bem positivo, as escolas gostaram bastante, as urbanas que foram lá participar. E então pôde haver depois a culminância, né, da Fê Urbana e Fê Rural lá no Parque Centenário. Que foi para organizar, são 26 escolas, então, né, a gente então fazia com 14, e agora passou a ser 26, incluindo a educação infantil, né, realmente, todas as escolas municipais estavam presentes lá nesse dia. E o tema desses projetos, como é que são escolhidos? Vem da SMEC ou é a partir de uma realidade? Acho que a professora aí que desenvolve um projeto na escola mesmo e que elaborou. Como é que funciona essa escolha pelo tema? O tema é assim, tu já, desde o início do ano, já vai observando qual é o interesse dos alunos, né?
Então a gente vai sempre procurando alguma coisa que tem relacionado com o meio onde eles estão inseridos, né? Então não é tirar uma coisa do nada e lançar para as crianças. Não, tu vai observando o que vai aparecendo, os sinais que dentro da escola vão te dando para te lançar o projeto para eles, né? Ou às vezes vem até deles mesmo. Este ano a gente trabalhou então um projeto sobre o sol, né? Mas a gente já tem uma caminhada, a escola então já é a 19ª FERURAL, né? A primeira FERURAL foi em Alfama, lá na localidade onde a gente tem a escola. E eu estou na escola faz 9 anos, né? Desde que eu estou lá, que é o que eu posso falar, a gente vem então trabalhando temas bem específicos do meio rural, mas não deixando de falar do contexto fora dali, né? Então a gente tenta fazer esse link do meio rural com também urbano, então a gente vai fazendo esse trabalho bem amplo com os alunos, né? O ano passado a gente trabalhou o projeto sobre a laranja, né, que era Saberes, Sabores e Aromas, porque a gente está inserido numa comunidade que trabalha muito com a citricultura. Então a gente trabalhou muito forte a questão da laranja no município. Qual é a influência da laranja dentro do nosso município? Que tem no hino, que muitas vezes a gente não para pensar, né, que lá no finalzinho fala acaciais, laranjais, frutos mil, né? A gente falou sobre as laranjas na bandeira municipal, né? Por que tem aquelas 2 laranjinhas na bandeira municipal? Por que o nome Porto das Laranjeiras? O que a laranja tem a ver conosco dentro, né, da nossa localidade, da nossa comunidade? E assim a gente foi trabalhando várias questões relacionadas a esse tema. E esse ano foi escolhido então o sol. Esse ano foi escolhido o sol porque a gente está bem forte com a questão da horta dentro da escola, porque a gente tem o programa Mais Educação que iniciou ano passado em outubro. Então um dia eu observando eles trabalhando na horta e eles foram colher e perguntaram para a monitora, monitora, por que essa cenoura ficou maior e essa cenoura ficou menor? Por que essa aqui é tão pequenininha e essa aqui está maior? Daí a monitora, sim, porque essa aqui foi plantada num lado onde não tinha muito sol, né? Então aí eu já, tá aí, né, o tema deste ano que a gente vai começar a abordar. E também a questão deles chegarem para dizer, prof, hoje eu não posso ir no sol, o sol está muito forte. Então a gente foi vendo esses sinais dentro da escola e daí a gente observou que seria bem importante trabalhar com eles. Então o projeto do sol, ele não falou só da agricultura. O projeto do sol falou do câncer de pele, né, que o agricultor tem que cuidar, porque percebe-se que o agricultor, ele às vezes não se dá conta disso, né, que também não é só um protetor solar, que ele pode usar outras coisas, que ele tem que usar um chapéu maior, que ele tem que usar uma roupa às vezes um pouco mais fechada, tem que cuidar com as cores das roupas que ele vai usar, né, que ele tem que usar às vezes um óculos de boa qualidade, né, não um óculos caro, mas um óculos que lhe dê uma proteção, né, que a questão da plantação, né, as épocas que a gente planta, né, os tipos de hortaliças que eu planto, né, por que umas tem que plantar mais no verão, por que outras tem que plantar mais no inverno, o que acontece com o sol, observar o sol, porque o sol está todo dia ali e tu não para observar ele, né, tu não para ali para olhar o sol. E isso a gente começou a ver assim, muito forte nos desenhos deles depois, porque o sol aparecia pequenininho, num cantinho, e não, agora o sol aparece bonito, grande, ao centro dos desenhos, sabe? Então tu vê que teve toda uma construção em cima disso, foi muito legal esse projeto, e a gente ainda continua falando sobre ele, né? Não vai ficar, parou ali, a gente continua ainda tendo esses cuidados, eles levam para casa, né? Falam para os pais também mandam informações pra gente, e assim a gente vai fazendo essa troca. E o projeto é desenvolvido ao longo do ano, né? Isso, ao longo do ano, como eu te falei, a gente iniciou o ano então vendo as falas, observando e começou a introduzir aos pouquinhos, porque a gente não joga o tema assim, agora vamos falar sobre o sol. A partir de agora. Não, a gente vai dando, né, as pinceladas, vai falando. Aí em julho, antes do nosso recesso, a gente foi visitar então o planetário, né, para ver esse sol, onde é que ele está dentro do planeta. Então a gente levou toda a escola para o planetário. E a partir daí a gente começou então a fundamentar mesmo o nosso trabalho, né? O que o Sol está dentro do sistema solar, por que ele é chamado astro-rei? Porque ele é o principal dentro do sistema solar. Aonde a gente está dentro desse sistema solar, né? Como é que funciona? Daí os movimentos, translação, rotação.
Então a gente assim permeou todas as áreas do conhecimento falando do sol. Né? Energia solar, a gente trabalhou os tipos de energia solar, por que é importante a energia solar, né? O consumo de energia, a gente fez relógio do sol, né? Trabalhou antiguidade, né? Como é que as pessoas antigamente se orientavam, né? Em questão de tempo, de horas, de dias, né? Então foi um trabalho bem rico, assim, foi bem legal. E de que forma, dentro da sala de aula, assim, com os conteúdos básicos, esse tema também ele está inserido? Ele é uma atividade, digamos, extra, assim? Ou ele faz parte do conteúdo? Não, ele faz parte do conteúdo, porque com o sol, como eu te falei, a gente trabalhou sistema solar, tipos de energia, fotossíntese, corpo humano, né? A gente também, a questão do corpo humano, a gente quis trabalhar assim, deixar bem claro para a criança que o sol, às vezes a gente passa a ideia assim que o sol faz mal, né? E muito no sol. E que não, tem as duas, tem um paralelo. O sol tem a vitamina D, né? Que nos ajuda, que nos dá energia. E tem que cuidar com o excesso do sol. Então não só falar só coisa ruim do sol, falar coisa boa do sol. E também assim, ó, que a gente trouxe bem para eles assim, ó, a questão do sentimento do sol. Né? Eu lancei para eles, gente, quando tá frio e coisa, o que tu quer? Tu não quer um calorzinho? E para onde tu vai? Tu não vai pro sol? Então o sol te traz um sentimento bom. Né? A gente trabalhou um artigo bem interessante numa revista até aqui da cidade, que falava a helioterapia, que é a questão de tu ir pro sol para amenizar o estresse, para te sentir mais aconchegado, para te sentir mais assim, feliz. Né? A gente também trabalhou atividades de um dia de sol, atividades de um dia sem sol, né? Atividades durante o dia, atividades durante a noite, com os pequenininhos. Né? Então foi muita coisa envolvida nesse meio. E ao longo desse ano aí de projeto, como é que tu avalia a participação dos alunos, até mesmo a evolução deles, já que eles estão envolvidos desde a ideia mesmo? Sim, né? Assim, ó, lá na escola, né, eu posso falar da minha escola, que é o que vivencio, as crianças, assim, ó, eles ficam muito entusiasmados com os projetos lançados, né? E eles trazem as coisas de casa, continuam, como eu te falei, continuam trazendo, continuam falando, fazendo esse link, né, da questão do sol, do tema deste ano. E a gente vai trabalhar até o final do ano ainda, porque não é uma coisa estanque, parou agora, né, porque a gente continua com a horta, né, a gente continua, então, com a questão do calor tá aí, né, o verão tá chegando, né, o calor tá aí. Então, essas coisas a gente vai trabalhar até o final do ano e eles vão levar, acredito, pro resto da vida deles, né. Falaste também da participação dos pais, né? Às vezes de trazer alguma informação. Isso é bem característico, acho que principalmente nas escolas do campo, né? Isso é importante também ter esse envolvimento da comunidade escolar também no desenvolvimento do projeto? Eu acho que isso é fundamental, né? Tu usar as famílias e tu envolver as famílias. Porque dessa maneira tu vai conseguir atingir as famílias. Porque se tu ficar só dentro da tua sala fazendo aquele trabalho ali só com os alunos, daqui a pouco eles vão sair dali e não vão levar para casa tudo aquilo que tu falou. Se tu traz as experiências dos pais, né, tu leva da escola, lá eles, né, falam, conversam e traz de volta, isso dá um enriquecimento muito grande para o trabalho dentro da escola. E os pais se sentem valorizados, os alunos também, né, porque os pais, eu acho que como é que eu vou te dizer assim, eles têm assim, um conhecimento, né, que a gente não pode deixar de utilizar. E os projetos, né, geralmente são da realidade. Sim, deles, né? porque eles é que sabem, né, da realidade, da vivência ali no dia a dia, né. Então eu acho que a gente tem que utilizar esse conhecimento dos pais, dos avós principalmente. Porque quando tu fala da orientação do sol, se tu for ver um vô, um bisavô, tu vais ver que eles eram assim, eles chegavam lá para plantar e olhava agora pro sol, agora já é meio-dia, vamos voltar para casa. Eles não tinham um relógio, né, num tempo mais atrás, né? Márcia, tem algum incentivo mesmo da participação das famílias, assim, junto às atividades da escola? Com certeza, eu acho que isso é uma prática das escolas do campo bem significativa, porque a gente tem, as escolas são nas comunidades, e um dos princípios, assim, da educação do campo é resgatar os saberes da comunidade. Então, isso é importante. Isso que a Andrea colocou é de extrema importância, porque tu vai dar a eles o valor que eles merecem, porque eles têm muitos conhecimentos. Então, ali eu tenho muita fonte de informação, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita coisa para contribuir entre pai, aluno, escola, professor. E nas comunidades do interior a gente consegue ter essa relação, assim, bem significativa.
E acho que é de suma importância hoje em dia as escolas todas tentarem desenvolver isso, né? E as escolas urbanas também, a gente tem muitas escolas que também temos alguns pais bem participativos. Acho que é um desafio cada vez mais envolvê-los, né? Poder envolvê-los nesse trabalho. Eu acho que é muito importante, de alguma forma, envolvê-los. Se eles não têm tempo, às vezes, para ir na escola, mas tem outras interações para fazer, né? Trabalhos em casa, entrevistas, pesquisas, tentar relacionar de alguma forma, porque nos dias de hoje a gente sabe que os tempos estão diferentes, os pais realmente têm bastante envolvimento, mas sempre há uma forma de fazer esse link, essa interação. Certo, então agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta aí para continuar falando sobre a Ferrural e a Fe Urbana. A gente já volta.